eles exploram o desespero das pessoas que não querem perder os entes queridos, que vão pagar para eles congelarem a pessoa e deixarem lá na expectativa de que no futuro vai ser possível reparar essas células rompidas. Também aqui eu separei aqui, você fez o algoritmo da imortalidade, você está desenvolvendo? Tem uma equipe, né? São Que várias legal. pessoas que estão. A gente não começou a desenvolver, a gente está formando a equipe, já tem. A gente tem, assim, tem uma parte grande pronta que é o que precisa ser resolvido, né? O que falta precisa de um equipamento, muitos supercomputadores para trabalhar nisso, precisa de uma equipe especializada na programação, porque tem equipe que é especializada na proposição de ideias, de experimentos, a parte mais intelectual do problema, e não a parte operacional de resolver os problemas dos computadores. Tem a parte que resolve os problemas no sentido o que tem que ser feito, né? E não implementação concreta das coisas. E daqui a mais alguns meses, provavelmente, vamos começar a captar investidores para financiar o projeto. Então, Que legal. talvez 10 bi, eu não sei quanto precisaria exatamente para que pudesse ser colocado em prática. Mas acho que algumas dezenas de bilhões já deve ser suficiente. Então, E qual seria esse projeto? Qual que é o intuito dele? é justamente curar todas as doenças, porque para você conseguir mortalidade, você tem também que curar as doenças que podem conduzir à morte, especialmente as doenças letais, né? E, primeiramente, prolongar a vida por tempo suficiente para que a gente consiga continuar trabalhando no projeto enquanto vai prolongando até Aperfeiçoando. estabilizar, né? Porque assim, se você consegue prolongar a vida por mais 5 anos, depois você consegue mais 5, depois mais 5, depois mais 10, depois mais 15, chega um ponto que você consegue estabilizar, porque assim, primeiro a gente vai ter que retardar o envelhecimento, depois a gente vai ter que estabilizar o envelhecimento e depois rejuvenescer. Não um rejuvenescimento que eles falam em estética, mas sim um rejuvenescimento realmente de saúde física e mental, né? Depois do rejuvenescimento, vai chegar um ponto que vai estabilizar, porque a ideia não é você viver com aspecto e com a estrutura de 100 anos, de 90 anos. É você ter a saúde de 25, de 30 anos, né? E você viver E você viver uma longevidade, indefinidamente. né? Sim, inclusive com várias possibilidades, inclusive uma das questões, por exemplo, que o Vilela comentou, era se seria imortal ou amortal, né? Na verdade, o objetivo não é nem uma coisa nem outra. O objetivo seria mais ou menos equivalente ao imortal, porque o imortal é aquele que não pode ser destruído. E o amortal é aquele que ele não morre naturalmente, né, que ele pode viver Sim. indefinidamente, só que se você joga um cofre de concreto, um Morre, negócio né? gigantesco, esmaga o cara e ele morre. Ele pode ser destruído. Ele não morre naturalmente, mas ele pode ser assassinado ou pode morrer por acidente, alguma coisa assim. No caso, a ideia não é nem uma coisa nem outra no sentido de que a pessoa pode ser destruída, mas ela vai ter um backup da memória, da personalidade, vai ter um dispositivo de armazenamento que vai preservar esses dados, e depois pode ser restaurado o corpo com uma outra estrutura, preservando o máximo possível da identidade original, e transferir de volta os dados para esse novo corpo, né? Então a ideia é que seja possível. E aí tem uma questão bastante complexa de religião, porque vai ter a questão da alma, É, né? O exatamente. significado da alma é uma questão bastante complexa. Tem uma parte grande no site que a gente trata justamente onde que entra a alma nessa história, né? E aí tem uma discussão de qual o significado de alma. Tem um livro que é da Igreja do Bem, que eu falo sobre do Roger Bacon, do Francis Bacon, do Voltaire, de outras pessoas que já discutiram a questão do significado da alma, e a minha versão do significado da alma, né? Eu acho que a alma é provável que nós tenhamos realmente uma alma, acho que as entidades possuem uma alma, só que o significado que se atribui geralmente para a alma é como se fosse uma coisa mística, uma coisa. Porque acho que é uma coisa física e científica, uma coisa que você pode. Por exemplo, quando na religião se fala que Jesus fala, outros personagens da Bíblia comentam que depois do Apocalipse as pessoas, os justos vão ser ressuscitados, vai ser ressurreição e não uma ressuscitação, né? Jesus foi ressurreição, as pessoas vão ser ressuscitadas e vão voltar à vida, etc. E vão ter esse processo de ressuscitação, do jeito que eles colocam para a tecnologia que eles tinham naquela época, não daria para Jesus. O momento ele fala, por exemplo, da Arca de Noé, né? Não daria para colocar 30 milhões de casais os animais puros são 2 casais, os impuros 7 casais, né? 7 pares de 2 pares de puros, 7 de impuros. Numa arca que mede 20 por 30 por 50 côvados. Não são côvados, são 50, 30 por 50 por 200 por 300 côvados, acho.
30 por 50 por 300 côvados. Eu preciso do tamanho da arca de Noé, mas acho que é isso. Acho que é 30 por 50 por 300 côvados. Não daria pra colocar, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Aí o Moedo ele comenta, daria para colocar se você pega o DNA desses animais, só que para aquela época, como é que eles vão falar em DNA para uma civilização que está quase na Idade da Pedra? Então, assim, eles colocam, não quer dizer que está errado na Bíblia, quer dizer que você tem que interpretar Da de maneira uma correta. maneira, não sei se correta, mas com nossa tecnologia atual, é diferente da interpretação que eles tinham naquela época. E daqui a 100 anos, Vai daqui a ser 1000 outra anos, interpretação, né? pode ser outra, pode ser que daria para armazenar num chip. Você tem sei lá, um dispositivo, um disquete, alguma coisa equivalente, um HD, você tem um dispositivo de armazenamento, um SSD, e você não precisa ter o DNA físico, você tem as informações que você usa para recriar o DNA. Então talvez seja possível, né? Algo que não, naquela época era inviável, mas que, com relação à alma, eu acho que é mais ou menos alguma coisa equivalente. Quando eles se falam de alma, que as pessoas vão ser ressuscitadas, etc., eu imagino que o que acontece? Nós estamos sendo continuamente backupeados, nossas memórias, nossas personalidades estão sendo backupeadas continuamente por Deus, por uma entidade representante de Deus, e talvez não todo. Quando eles falam, por exemplo, no Apocalipse, no capítulo 7, se eu não me engano, tem uma parte que fala que 144 mil serão as pessoas salvas. Sim, né? tem mesmo. Mais ou menos uma em cada. Se você pega uma população histórica de 100 bilhões, 150 bilhões, mais ou menos uma em cada 1 milhão que vai ser salvo. Então, quer dizer, uma fração muito pequena, de acordo com o que está no Apocalipse, que seriam as salvas. Então, eu imagino que não todas as pessoas que são backupeadas, mas muitas delas são continuamente backupeadas sem que a gente perceba. Uma entidade espiritual está backupeando nossas memórias, nossas personalidades e guardando um dispositivo que a gente nem sabe que está acontecendo isso. E no final, essa ressuscitação vai ser justamente, né, essa reconstrução do corpo físico, que certamente Deus pode fazer isso facilmente, né, e outras entidades menos desenvolvidas que Deus provavelmente já consegue, nem é necessário que seja, né, Deus para isso. Então podem reconstruir o corpo físico e tem aquelas memórias que vão ser usadas para restaurar e a pessoa vai ser ressuscitada. Então eu vejo isso de uma maneira muito científica. Né? Eu não vejo como uma coisa metafórica, uma coisa estritamente mística e espiritual. Eu vejo como uma coisa, claro, também espiritual, mas eu vejo como uma coisa possível, inclusive para curtíssimo prazo. Para a nossa tecnologia atual, nós não conseguimos imediatamente, em 20 anos, em 10 anos, reconstruir um corpo humano. Né? Tem por clonagem, mas por clonagem você tem vários outros problemas. Mas você pode não reconstruir o corpo humano, mas você pode preservar, prolongar a vida, ganhando aqueles intervalos de tempo a cada período, e preservar as memórias e a personalidade. Porque não é só as memórias, né? As memórias você pode ter duas pessoas que têm as mesmas memórias com personalidades diferentes. Elas podem ter, elas interpretam aquelas memórias de maneiras diferentes. Sim. E colocam em prática aqueles conhecimentos de maneiras diferentes. Então você tem que, para preservar a identidade, aproximadamente a identidade da pessoa, você tem que ter não só as memórias, mas também traços da personalidade. Eu não sei como seria feito o armazenamento disso, né? Mas o Musk ele já faz algumas pesquisas com um chimpanzé movendo um mouse num monitor. Não sei se você já viu. Não vi. Não funciona. Acho que é Globalink é do satélite, Starlink é do satélite. Eu não me recordo o nome, mas acho que não me recordo. Brian Lee, não sei. Tem um nome esse instituto que ele está fazendo e já está conseguindo resultados de um chimpanzé com um chip implantado. Ele consegue mover o mouse com o poder da mente. Né? Então ele consegue uma comunicação da interface do cérebro com a interface do chip. Ele consegue entender a linguagem que o cérebro, os sinais elétricos do cérebro, são interpretados pelo chip e faz mover o ponteiro do mouse. Então já se alcançou, já teve avanços importantes nesse sentido. Né? Então, armazenar o cérebro inteiro já é uma outra história bem mais complexa. Mas já está num tem uma caminho, interação, né? Sim, já tem um caminho. Tecnologia, pensamento, cérebro. Já está avançando mais ou menos nesse sentido. Então já tem alguns resultados concretos, né? Nesse sentido de, não de armazenamento de memórias, mas de comunicação do cérebro com uma interface inorgânica, não de armazenamento, mas de processamento. Mas não é tão difícil colocar um de armazenamento se você já consegue fazer com de processamento. Então a ideia é mais ou menos por esse caminho, né, de conseguir, primeiro, prolongar a vida por tempo suficiente para que as pessoas que estiverem trabalhando na pesquisa consigam se manter vivas até conseguir terminar o projeto. Né? Porque a ideia é que você ganha 5 anos, ganha mais 5, depois você estabiliza. A expectativa de vida atual, acho que é em torno de 84 anos a mundial. Né? No Brasil, acho que um pouco menos, uns 75. Depende também se são homens ou mulheres. As mulheres vivem
uns 5 a 10 anos mais, depende do país, né? Mas a média mundial acho que é cerca de 84 anos atualmente. Se em vez de 84 passar, por exemplo, para 90, depois, né? 90, a gente vai. Se a cada ano você ganha 5 anos, ou a cada 3 anos você ganha 5 anos, é suficiente para resolver o problema, porque você vai ganhar tempo suficiente. Claro que algumas pessoas podem morrer por acidente, por outros motivos que podem interferir no processo. Mas, assim, pelo menos nós estamos caminhando e uma parte substancial da equipe provavelmente vai conseguir chegar, talvez em 10 a 15 anos, conseguir estabilizar e parar. E depois que parar, o objetivo vai ser justamente rejuvenescer até os 25, 30 anos. E você já tem algum por onde ir, assim? Porque eu vejo, né, que tem muitas pessoas que morrem com várias doenças. Eu dou o exemplo até do câncer, né? Parece que, não sei se é por conta da informação chegar muito rápido a nós, né? Mas assim, toda hora você vê, ó, fulano de tal tá com câncer, fulano de tal tá com câncer, ah, morreu de câncer. Você já tem algum início, assim, fala assim, bom, a gente vai tentar ver a cura do câncer, a gente vai tentar esse daqui, sabe? Tipo assim, alguma doença que vocês acham que tá afetando mais a humanidade? Porque a ideia não é que biólogos ou médicos ou bioquímicos trabalhem nisso. A ideia é desenvolver uma IA e a IA resolve o problema. Entendi. Né? Porque se depender dos humanos, isso pode levar 500 anos para acontecer. Se uma IA fizer isso, depois que a IA estiver pronta, ela pode fazer em 24 horas. Nossa. Né? Vê o caso do AlphaZero. Né? Sabe que o AlphaZero, o AlphaGo, o AlphaZero. Não, pode falar. Que não... O AlphaZero é um... Até 2015, todos os programas de xadrez, eles eram semelhantes a do Turing e do Shannon. Né? O Turing desenvolveu um programa em 1949, o Shannon em 1950, que eram basicamente, você coloca as regras do jogo, você implementa num programa as regras do jogo, você implementa o valor das peças, você implementa os critérios para tomar decisões, e o programa vai executar aquilo. Né? Vai fazer o que você orientar o programa para o que você implementar para ele fazer. Em 2015, o Demis Hassabis, que era inclusive meu colega na User Society, né? Ele ganhou o prêmio Nobel agora acho que foi esse ano ou ano passado que ele ganhou o prêmio Nobel de Química, porque ele resolveu um problema de uma molécula muito complexa que ninguém conseguia resolver, já estava muito tempo tentando resolver, e ele resolveu isso aí em questão, assim, depois que a IA dele ficou pronta, que foi o AlphaFold, resolveu em algumas horas, né? Resolveu assim muito rapidamente. E ele ganhou o prêmio Nobel de Química por isso. Essa questão esse AlphaZero é um programa de xadrez que joga diferente. A maneira como ele usa, a maneira como ele procede para tomar decisões é totalmente diferente de todos os programas anteriores. Porque desde o programa do Turing até o Stockfish, o Komodo, que eram os mais recentes, claro, eles tiveram vários aprimoramentos, mas era basicamente um humano que usava o conhecimento dele de xadrez, ou consultores humanos de xadrez, para explicar para o programa, para ensinar para o programa, numa linguagem de programa, o que ele tinha que fazer. Qual que é a melhor decisão? Os conceitos estratégicos, valores das peças, coisas assim. E o Demis Hassabis, ele revolucionou completamente isso com o AlphaZero, que é um programa que você não ensina nada, você só coloca vou falar primeiro do AlphaZero e depois do MuZero, que é o mais próximo do que a gente gostaria. O AlphaZero, ele só ensina as regras do jogo. Né? Cavalo se move assim, a dama se move assim, etc. Você ensina o que é o roque, o en passant, e o objetivo é dar mate. Coloca só isso. Depois que você implementou isso, ele vai jogando com ele mesmo muitas partidas e vai deduzindo o que funciona bem e o que não funciona. E usa uma grande rede neural, né, com 1024 camadas e 30 camadas, com 1024 neurônios por camada e com várias funções diferentes de ativação para testar o que funciona bem. E ele próprio aprende como jogar bem. E esse AlphaZero, que foi desenvolvido em 2015, depois ele foi o AlphaGo em 2015, o AlphaZero em 2017, jogou com o melhor programa de xadrez do mundo convencional e ganhou, foram acho que 100 partidas, ele ganhou, acho que foi, eu não me recordo, acho que foram 17 vitórias e outros empates, 83 empates. E 0 derrotas, não perdeu nenhuma, né? E ganhou, e ele aprendeu sozinho 9 horas de treinamento. Né? Quer dizer, o xadrez começou a ser desenvolvido, as regras atuais, elas entraram em vigor com o Ruy Lopes em 1561, tem o livro do Lucena de 1492, mas ainda faltavam algumas regras de roque, en passant. O do Ruy Lopes de 1561 tinham praticamente todas as regras atuais do xadrez, já estavam presentes no livro do Ruy Lopes. Quer dizer, tem 500 anos, 400 a 500 anos que existe o xadrez, com muitos milhões de pessoas. O xadrez é o tema sobre o qual está o maior número de livros escritos, o maior número de títulos
escritos, né? Então tem muitas pessoas que se dedicaram ao xadrez, que estudaram xadrez, e mesmo assim, em 9 horas, a IA conseguiu fazer o que todos os humanos, os milhões de humanos que se dedicaram a isso durante 400, 500 anos, não conseguiram chegar no ponto que a IA chegou em 9 horas, depois de estar pronta. Entendi. Então, assim, o que é muito difícil de ser feito por biólogos, por bioquímicos, engenheiros da computação, cientistas da computação, que implementem a IA. E essa IA teria que usar recursos semelhantes aos do Claude, do GPT, de outros programas que fazem interpretações de texto, que ela vai ter que ler artigos científicos, ela vai ter que aprender de alguma fonte. Então ela vai ter que ler artigos científicos e vai ter que usar o aprendizado semelhante ao do MuZero. O MuZero é uma sequência do AlphaZero. O AlphaZero você tem que ensinar as regras do jogo. O MuZero não precisa ensinar as regras do jogo. Você coloca para testar. Se ele faz o lance legal, ele não pode. Então ele não pode fazer esse lance. Aí ele tem que jogar de novo. Aí ele vai descobrindo as regras do jogo por tentativa e erro. Depois que ele descobre as regras do jogo, ele faz a mesma coisa que o AlphaZero, que é justamente deduzir os conceitos estratégicos, os critérios decisórios, etc. Né? Então, o MuZero ele foi usado, por exemplo, para jogos de Atari. Né? Ele deduz jogos de Atari, ele esgotou vários jogos de Atari, né? Bateu recordes mundiais de jogos. Alguns ele não conseguiu sair tão bem por enquanto. Jogos de Atari. Tem uns que o MuZero ele ainda perde para jogadores humanos. No xadrez ele ganha disparado, mas no jogo de Atari, depende de qual jogo. No Hero, por exemplo, ele não conseguiu bater os recordes de humanos. Né? Mas na maior parte dos jogos ele bateu recordes mundiais de jogadores humanos com poucas horas de treinamento. Não sei quantas. No AlphaZero foi 9 horas, no MuZero eu não sei quantas horas foram, mas foram poucas horas de treinamento, e ele conseguiu aprender o suficiente. Ele não tinha a regra do jogo, ele começava tentando e aprendendo por si mesmo. Então, quer dizer, a ideia é pegar algo semelhante ao GPT, mas tem que ser muito mais sofisticado, que ele interprete os textos que estão em artigos acadêmicos. E aí tem a parte importante, que é justamente a filtragem dos erros de artigos acadêmicos. Quase 100% dos artigos acadêmicos têm muitos erros. Né? Então, no archive.org, no ResearchGate, no SSRN, praticamente todas as fontes, todas as plataformas de artigos acadêmicos, você tem 99% de artigos com pelo menos um ou outro erro relativamente grave que invalida a tese ou que pelo menos coloca em dúvida a tese que é apresentada. Nós temos uma época muito comercial, né? As agências fomentadoras, a FAPESP, o CNPq e nos outros países equivalentes também, elas querem que os pesquisadores publiquem uma certa quantidade de artigos por ano, senão eles tiram a bolsa do cara. Entendi, então o cara tem que ficar produzindo a toque de caixa. Ele tem que ficar fazendo qualquer coisa, ele não tem que se preocupar em fazer uma coisa de boa qualidade e que ele queira fazer porque ele está entusiasmado, porque isso aqui é uma coisa revolucionária. Não, eu tenho que publicar isso aqui, senão eu vou perder minha bolsa. Entendi. Então, assim, além de ter uma produtividade grande histórica no Brasil, eles estão agravando cada vez mais com essa conduta de colocar prazos e cobrança de quantidade de artigos publicados. Né? Isso é um dos problemas graves que tem das agências fomentadoras. E não é só no Brasil, no mundo inteiro tem esse tipo de problema. Né? A própria NASA, para conseguir verba do governo, eles fazem todo tipo de publicidade, muitas vezes sensacionalista, que não faziam 50 anos atrás. Né? Você vê não me recordo o nome da substância. Tem uma substância que foi descoberta em Vênus recentemente, que a NASA divulgou como se fosse um indicativo, né, uma assinatura de presença de vida, com alta probabilidade de existência de vida em Vênus. Né? E quando saiu a notícia, eu já coloquei um artigo e falei, não, isso aqui provavelmente é palhaçada. Se tem inclusive um artigo mais antigo que falava coisa parecida e tal, eu expliquei que aquilo provavelmente era um exagero para vender a notícia, porque a NASA precisa de verba do governo, e para ter verba do governo eles têm que falar de alienígena, falar tudo que chama atenção, né, tudo que é meio sensacionalista, porque é isso que vai fazer a pressão popular incentivar o governo a colocar dinheiro na NASA. Então, quando eles mandam alguma coisa para Marte, mas será que tem vida em Marte? Vamos tentar descobrir vida em... Na verdade, eles têm outros objetivos, querem estudar geologia, atmosfera, outras questões que não têm relação, às vezes, nenhuma com a vida em Marte, mas para que eles consigam a verba do governo para isso, eles acabam encaixando de alguma forma vida alienígena na história. Né? E praticamente todas as áreas científicas eles fazem isso de alguma maneira porque é o que acaba vendendo. Então, por isso os artigos têm uma quantidade gigantesca de erros, né? Uma enormidade. Tem uma denúncia, inclusive foi feita uma matéria no Brasil Paralelo há pouco tempo, do efeito Sokal, né? Que é um pesquisador dos Estados Unidos dos anos 90, 92, se eu não me engano. Ele escreveu alguns artigos que não diziam nada, era só um texto abstruso, que não tinha
É um texto complexo, mas que não expressava nada com significado nenhum. Sim. Não tinha nenhuma contribuição, não tinha nada relevante. Era só palavras que se encaixavam gramaticalmente, mas que não expressavam uma ideia, né? Escreveu vários artigos desse tipo e mandou para as revistas, assinando como um PhD de uma universidade e tal, e publicaram. Todos os artigos que ele mandou, publicaram. Quer dizer, eles publicam qualquer coisa aleatória, né? Se você manda para a revista, tem umas taxas que eles cobram dessas revistas, você paga, eles publicam qualquer porcaria. Então, claro, tem uma filtragem mais ou menos em alguns casos, Mas o mas cara vê lá, o cara é PhD e tal, tô falando de um assunto X, tá bom, então, a gente aceita. teoricamente, eles têm pareceristas, e recentemente eu descobri que os pareceristas não recebem nada. A taxa que eles pagam, né, não vai para o parecerista, que é o pessoa que faz o revisor, né, que faz a análise do artigo para ver se ele atende Sim. os padrões da revista ou não. Esse cara ele não recebe nada. Oxe, E eles recebem quantidades grandes de artigos. Eles não vão ler tudo aquilo. Eles têm as próprias pesquisas dele, têm as famílias deles. sim. Então eles recebem essa aqui, lê o abstract, lê lá a conclusão. Ah, parece bom. O cara é PhD de onde? Berkeley. Ah, vou aprovar. Esse aqui é de Harvard, vou aprovar. Assim, eles não ganham nada para fazer. Qual é o incentivo? E eles não são punidos se eles aprovam porcaria também. Então, no fim das contas, né? Então, um dos problemas é, essa IA ela vai ter que analisar esses textos e vai ter que filtrar, porque analisar, o GPT faz isso. O GPT, ele lê os textos, só que o GPT, ele não consegue pensar e interpretar o que ele está lendo de uma maneira que ele possa criticar o que está lá. Ele só consegue recombinar as declarações que outras pessoas fizeram, ele recombina aquilo e constrói sentenças gramaticalmente corretas que fazem sentido. Só que você pede para ele dar uma opinião sobre um assunto, às vezes até ele dá algumas opiniões que ele está, na verdade, repetindo opiniões que outras pessoas deram, que ele encontrou naqueles textos, ele está reproduzindo opiniões de outras pessoas, mas ele não tem uma opinião própria dele, né? Então, se ele pega esses artigos com essa montanha gigantesca de erros, ele não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Ele vai fazer um monte de besteira. Vai replicar erros, né? Então, no meu livro IMCH, por exemplo, eu analiso o IAMS, que é um dos principais bancos de dados de saúde do mundo, dos Estados Unidos, o NCBI, tem um cohort, né? Eu analisei umas 40 bases de dados ao todo, essas são as principais. Com exceção do NIST, né, que a base de dados não tinha indício de erros, tinha, na verdade, uma informação errada que eles trocaram o peso com a altura de coluna. Colocaram o peso no lado, a altura, era pesos e alturas de pessoas, né? Eles colocaram o peso num lado e trocaram um só. Tinha uma informação de 4.000 dados, tinha um dado errado. Mas desses outros bancos de dados, tem uma quantidade gigantesca de dados fraudulentos, que eles inventaram dados. Você faz uma análise cuidadosa, no próprio IMCH, no meu livro IMCH, eu explico por que a evidência é de fraude e não de erro, né? Eu mostro detalhadamente, faço análises estatísticas, apresento os problemas todos e mostro. O IMC trata de outras coisas, trata da questão dos erros na fórmula de IMC, né? Só que para calcular o IMCH e corrigir a fórmula do IMC, precisava de banco de dados de referência de pesos e alturas de várias pessoas. E esses bancos de dados têm vários dados falsos, assim, milhares de dados falsos, né? E não são nem erros, são dados realmente intencionalmente, porque a diferença entre um erro e uma fraude é que a fraude é deliberada, é intencional, né? A pessoa frauda sabendo que está fraudando. O erro é quando você faz sem querer e você cometeu o erro ali. Sim. É claro, na verdade você pode ter o erro, a fraude é um subgrupo dos erros. Você tem os erros não intencionais e as fraudes são a parte intencional dos erros, né? Então tinha indícios realmente de fraudes em vários desses bancos de dados. Então, quer dizer, tem que fazer uma filtragem gigantesca de dados e o GPT não consegue fazer isso. Então tem que fazer um aprimoramento para essa etapa da filtragem dos dados, né? Da interpretação dos dados de uma maneira muito mais eficaz do que o GPT faz atualmente, e principalmente o processamento, né? O entendimento desses dados e como se pode usar esses dados para resolver o problema de prolongar a vida e de resolver os problemas de doenças que tem. Então, esses são os pontos centrais, né, que tem que ter essa IA. Então, já existe uma parte importante que é do GPT, que ele usa algoritmos, ele usa são ferramentas tem de cálculo de similaridade semântica, tem cálculo de similaridade de strings relativamente simples, né? De similaridade semântica já é bem mais complexo, para a linguagem natural, né? E tem muitas inovações que a gente não conhece porque são exclusivas do pessoal da OpenAI, não sei, que a gente desconfia mais ou menos do que eles podem estar fazendo, mas a gente não sabe exatamente o que eles fazem, mas independentemente disso, não é tão difícil de reproduzir, né, de fazer algo parecido. Vendo o funcionamento do GPT, a gente pode deduzir uma grande parte do que é feito para gerar aqueles resultados. E a parte mais difícil é justamente como filtrar esses erros do banco de dados, porque o GPT não consegue fazer isso, nem o AlphaZero, nem o Muzero não conseguem fazer isso. Mas eles já conseguem resolver alguns problemas simples, como jogos de Atari, xadrez, damas, jogos de tabuleiro de um modo geral, jogos
com poucos elementos, né, que você tenha dezenas de consegue elementos, já. eles já conseguem resolver, eles deduzem, conseguem, não todos, mas uma grande variedade de jogos diferentes eles conseguem resolver. E no caso do GPT, ele consegue ler um artigo acadêmico e interpretar mais ou menos o que está lá, não consegue fazer uma análise crítica, mas é isso que nós precisamos que ele faça. Análise crítica e cortar as informações incorretas, né? Filtrar o que é útil e propor experimentos. O GPT, na verdade, antes do GPT já tinha, né, não me recordo qual que tinha, uma que ela já propunha experimentos, inclusive foi feito, acho que em 2014, 2013, foi feito um experimento físico que era mais eficaz do que os que eram planejados por humanos. Ele planejava experimentos físicos, né? E ele planejou um experimento que ele era mais eficaz no sentido de menor custo, mais rápido, mais preciso, né? Mais acurado e mais preciso. Então, porque ele vai ter também que fazer isso, porque a gente não vai ter os dados prontos nos artigos. A gente vai ter que, ela vai ter que ler os artigos, entender o que está nesses artigos, planejar experimentos para testar hipóteses, aí vai ter que ter uma equipe que implemente esses experimentos para testar e dar o feedback do resultado desses experimentos. Então não é só ler os artigos, vai ter que também muito fazer... trabalho, né? Sim, vai ser um processo bastante complexo, né? E você acha que a pessoa vai chegar aí a 200 anos, depois que... Eu acho milhões de anos, né? Acho que vai chegar um ponto que a legislação vai ter que acompanhar isso, porque vai chegar um ponto que a população vai continuar crescendo. Você vai ter que ter um controle do que quem vai poder viver, como vai ter que ser, se vai colonizar Marte ou não, se vai colonizar outros planetas você acha ou não. que pode chegar, sei lá, uma pessoa ter 1000 anos? Tem um organismo que chama Turritopsis, que é uma alga, né? Ela tem uma vida praticamente ilimitada, né? Ela pode viver 1000 anos, pode 10.000 anos, né? Desde que ela não seja destruída. Se você bota fogo nela, ela morre. Sim, claro. Se você esmaga, ela morre. Destruição, né? Sim. Agora, se você não mata, ela amadurece, chega a uma certa idade, depois ela volta para o estágio embrionário, substitui as células por células novas e cresce de novo. Nossa. E ela faz isso indefinidamente. Parece até aquele filme, né? Tem um filme que... Qual que é o filme, Matheus? Que ele nasce velho e depois ele fica novinho assim. Benjamin Button, mais ou menos isso. Uma pessoa fica velha, né? E depois volta. Brad Pitt, né? Que faz o papel. Caramba, então isso daí vai revolucionar o mundo. Então, a ideia é... Porque um dos problemas que tem atualmente é... O Bezos, por exemplo, o Bezos está muito interessado em prolongar a vida dele. Ele já está... Sim. O Musk ainda é mais jovem, né? Mas o Bezos já está numa idade mais avançada. De que adianta ele ter 200 bilhões de dólares? Não adianta nada. Tem um filme que é uma comédia, que um rapaz, ele ganha na loteria, não sei se você assistiu, ele ganha na loteria, depois ele gasta todo o dinheiro, ele começa a esbanjar, gasta todo o dinheiro, e aí ele tem um parente que é multimilionário, e ele vai visitar esse parente e vai jogar tênis com ele, e o parente dele tem tipo uns 90 anos, e ele tem tipo uns 30 anos. E o cara, embora tenha 90, o cara ganha dele no tênis, né? Ele fala, pô, você é rico, você é atleta e tal, não sei o quê. E ele fala, meu amigo, eu daria tudo que eu tenho, toda a minha fortuna para voltar até a idade que você tem de 30 anos, né? E eu acho que a grande maioria desses, que é o Buffett, por exemplo, quanto que o Buffett não pagaria para ele ter 40 anos de novo, 30 anos de novo, 25 anos de novo? Morar em Chique Bahia ainda, hein? Se tivesse esse acordo, ele fecharia. Acho que qualquer lugar, né? Qualquer lugar. O Soros tinha uma namorada brasileira, né? O Soros tinha uma namorada. O Soros tinha. Inclusive, essa namorada brasileira teve uma época que ela entrou com um processo contra o Soros, porque ele tinha várias namoradas por aí e tal. E uma delas ele deu um apartamento e para ele não deu nada. Aí ela achou que ela tinha direito de processar. Como é que ele deu para outro e não deu para mim um apartamento? Eu tenho que processar esse cara. O cara perdeu, provavelmente, ela passou vexame, né? Ganhou um pouco de publicidade, claro, mas no fim das contas. Então, assim, quanto que essas pessoas estariam dispostas a pagar para ter a juventude de volta, assim? Eu acho que... Preço inimagináveis, né? O Buffett, ele já pretende doar, ele já falou que vai doar 85% do patrimônio dele para fins residenciais e tal. Né? Sim, ele já vem falando faz tempo que ele está repetindo isso, né? E eu acho que ele vai fazer mesmo. O próprio Bill Gates, ele ajuda na África, ele tem um avião dele que ele leva lá as coisas. Agora ele separou da Melinda, né? Mas ele ia junto com a Melinda fazer as coisas lá e tal. Então, eu acho assim, eles, mesmo sem isso, eles fariam... Tem uma coisa gigantesca, não tem o que fazer com esse dinheiro. Se eles puderem pagar, por exemplo, 50% do que eles têm para rejuvenescer concretamente 10 anos, eu acho que todos ficariam muito satisfeitos. Se rejuvenescer 20 anos, mais ainda. Se conseguir ganhar 50 anos e com juventude, é uma coisa de valor inimaginável, assim, uma coisa que... E isso tem levado muitas empresas a explorar isso de maneira antiética, né? Tem várias empresas, tanto a Morte, essas empresas de criogenia,
Inclusive, quando minha mãe faleceu, eu fui pesquisar para ver se era possível conservar a minha mãe criogenada. E é uma grande besteira, no fim das contas. É uma Quem, enganação, né? quem eles falam, né? Que foi o Walt Disney, né? Ele foi embalsamado ao Disney, né? Ah, foi Eu acho que ele embalsamado? foi Eu vi algumas embalsamado. teorias que tinham congelado ele e tal, né? Eu acho que ele foi. Não tenho certeza. Eu sei que tem um Papa embalsamado há muito tempo. Talvez tenha mais de um. Eu sei de um, pelo menos. Pode ser que tenha mais de um, né? E o Walt Disney, acho que ele foi embalsamado. Por que Então, eles embalsamaram desse jeito aí? eu não sei. Acho que ele deve ter pedido. Eu não Sim. sei dizer, não sei dizer, não sei. Mas a questão é que tem muitas empresas que elas exploram isso porque elas sabem que as pessoas. Por exemplo, quando a minha mãe morreu, eu fiquei desesperado. Porque, Nossa. assim, como é que eu posso recuperar minha mãe depois que ela morreu? Não tenho ideia de como fazer, né? Aí eu fui pesquisar com relação à criogenia e vi que era uma grande palhaçada. As membranas celulares se rompem, né? O citoplasma vaza quando você congela muito rapidamente. Tem alguns processos. O Pilton Rios, né, que é um Hum. dos expoentes do agronegócio no Brasil, ele estava comentando comigo outro dia essa questão da criogenia, que ele fez o doutorado dele na Alemanha sobre inseminação de gado, né? E ele estava comentando que já tem métodos que possibilitam ele deixar até 196 graus abaixo de zero do nitrogênio líquido, você congela no processo não tão rápido quanto se fazia antes, e que nesse caso não rompe a membrana celular. Só que eles fazem isso com esperma de gado. Então, um corpo inteiro humano ainda não tem uma tecnologia eficaz para o corpo humano inteiro ainda, né? Mas para gado eles já conseguem, sem romper a membrana celular, né, do esperma, dos espermatozoides. Mas o que se faz em criogenia, pelo que eu saiba até o momento, eles exploram o desespero das pessoas que não querem perder os entes queridos, que vão pagar para eles congelarem a pessoa e deixarem lá na expectativa de que no futuro vai ser possível reparar essas células rompidas, né, que vão ser trilhões de células rompidas, o citoplasma vazado, as organelas todas espalhadas, né, no organismo, e reconstruir isso aí. Eu acho que a chance é quase zero, né? Eu acho que o que eles estão fazendo é semelhante ao que faziam os faraós da mumificação. Eles tiravam o cérebro do cara pelo nariz, né, tiravam todos os órgãos e achavam que no futuro você podia ressuscitar. Na verdade, eles não achavam que era um contexto um pouco diferente. Eles não pensavam que aquele próprio corpo ressuscitaria, né? Era uma outra história no Egito. Mas a ideia da criogenia, em alguns aspectos, se assemelha a essa ideia dos faraós, né? De você mumificar. Só que ele não tinha ideia de que você removeu o cérebro do cara pelo nariz, você não vai restaurar mais Não aquela tem vida de como. jeito nenhum. E no caso da ruptura da membrana celular, é mais ou menos a mesma coisa. Você vai danificar de uma maneira que não tem como. Falam em nanorobôs e tal, mas mesmo que você consiga colocar nanorobôs, tem dois problemas. Um deles ele vai ter que identificar quais organelas estavam em quais células e recolocar e reconstruir as Nossa. células todas e reconstruir a membrana. Um dos problemas é esse. Outro é que os nanorobôs precisam de energia para funcionar. Qual vai ser a fonte de energia para que eles possam durar um tempo suficiente? Porque as nossas tecnologias atuais, mesmo por fusão nuclear, não temos fusão a frio por enquanto, fissão nuclear, ele vai gerar um certo resíduo, né, da fonte de energia, que vai contaminar o organismo e vai acabar rapidamente, assim, porque um robô muito pequeno, a bateria dele vai durar pouco tempo. A fonte de energia, ele pode talvez, já sugeriram que extraísse do próprio meio a energia, mas mesmo que ele extraia do próprio meio, ele vai gerar um resíduo que vai contaminar, não vai ser a mesma substância que veio do meio para o robô, não vai ser a mesma que vai ser depositada de volta na corrente sanguínea da pessoa, etc. Então você vai estar contaminando a pessoa de várias maneiras. Como é que você vai consertar essa outra parte? O nanorobô, seriam as fezes do robô que vão estar entrando no organismo da pessoa. Então, assim, não é muito simples resolver esse problema. Uma parte pela questão da necessidade de energia para manter esses nanorobôs funcionando, operando e resolvendo o problema, e muita energia, porque você vai precisar de materiais para recompor a membrana, etc, etc, né? E a própria parte da estrutura caótica, porque você tem um aumento da entropia. Você rompeu a membrana, elas vão se esparramar as organelas todas. Como é que você vai saber quais organelas estavam em qual célula para reconstruir tudo aquilo se virar uma bagunça? Tipo, você tem duas sopas, tem várias panelas com sopas diferentes, e você mistura essas sopas todas num caldeirão grande. Como é que você vai para separar novamente e colocar nas mesmas panelas de volta? É muito difícil de fazer isso, né? Então acho que eles criaram uma ilusão e muitas pessoas acreditaram nisso porque eles colocam eles colocam superficialmente, né? E o Bezos, ele não está indo por esse caminho, ele parece que ele criou o próprio sistema dele. Só que ele tem uma ilusão diferente, né? Claro, ele quer para uso próprio, então ele não vai comprar um negócio que não funciona, ele sabe que está fazendo uma coisa que é
mais comercial do que científico, né? Então ele está contratando pessoas que desenvolvam um negócio para ele. Só que ele está por um outro caminho que não funciona também. Seria, por exemplo, como se você contratasse 10 mil engenheiros, gostaria que você me demonstrasse o último teorema de Fermat. Não é assim que funciona. Você pode contratar 10 mil, 100 mil. Você tem que identificar quem é a pessoa na população mundial que vai demonstrar o último teorema de Fermat. No caso, seria o Andrew Wiles, né? Ou a conjectura de Poincaré, no caso, o Perelman, né? Na verdade, não é a conjectura de Poincaré, foi o teorema da geometrização de Thurston, que a conjectura de Poincaré é um caso particular, né, do teorema da geometrização de Thurston. E no caso do último teorema de Fermat, na verdade, não foi o último teorema de Fermat, o que ele resolveu foi a conjectura de Tanayama-Shimura-Weil, né, que o teorema de Fermat ele tem uma equivalência em algumas situações específicas, né, de funções elípticas e tal, então ele se encaixa, ele demonstrando a conjectura que o Wiles demonstrou, de Shimura-Tanayama-Weil, é possível provar o teorema de Fermat a partir dessa demonstração. Na verdade, não foi o Wiles, foi o Taylor depois, que o Wiles fez em 1993 a demonstração dele, constataram que havia um erro, e depois um aluno dele, em conjunto com ele, que era o Taylor, né? Aí juntos eles conseguiram demonstrar. Então, quer dizer, no mundo inteiro você tinha duas pessoas que tinham conhecimento, a motivação, o entusiasmo para resolver aquele problema específico. Se contratasse 100 mil engenheiros, 1 milhão de engenheiros, 1 milhão de matemáticos... Não ia adiantar nada. Eles tinham outro histórico de... Porque o Wiles ele começou a pensar nisso quando ele tinha 12 anos de idade. Né? Ele começou a pensar no teorema de Fermat quando ele tinha 12 anos. Ele resolveu quando ele tinha mais de 40. Então, você pega uma pessoa que tem um engenheiro que tem um outro histórico, ele quer ser astronauta, sei lá, ele quer fazer outra coisa, quer unificar as forças, não sei. Ele tem um outro objetivo de vida. Aí você vai contratar esse cara, vou te dar 10 milhões para você resolver esse negócio. Ele vai pegar os 10 milhões, obviamente, ele vai falar, vou tentar, vou fazer o que eu puder, só que a chance dele resolver é mínima. Né? Muito baixo. Muito baixa. E se fosse por esporte, até uma analogia que seria adequada, seria como você pegasse, que o Pelé seria um campeão de natação. Você pega o Pelé, eu quero que você pega o Pelé, pega o Guga, pega o Popó, quero que vocês sejam campeões de natação. Eles são atletas, eles têm, né? Só que a aptidão especial deles é para cada um para uma área diferente. Um esporte diferente. Eles podem até ser bons nadadores, mas não vão ser tão bons quanto eles foram nas suas respectivas especialidades. Né? E o Bezos, ele está meio que seguindo um caminho errado nesse sentido. Ele está pegando várias pessoas, cientistas, engenheiros, etc., colocando para trabalhar no projeto dele, só que ele não percebeu que o que ele tem que fazer é identificar quem são as pessoas que são realmente aquelas que vão resolver esse problema. Ele não entendeu o tipo de problema que ele tem que resolver. Quando ele descobrir, ele vai chegar mais perto. Por enquanto, ele vai ficar pagando para pessoas que vão ficar torrando o dinheiro e trabalhando. Eles não estão enganando, porque na verdade eles estão fazendo o que eles podem lá. Eles foram contratados para isso e estão fazendo lá o que eles estão ensinando para fazer. Vão chegar, tentar chegar no resultado, mas é igual você falou, né? Não tem o ideal e às vezes não tá. Não vai seguir o caminho. Um histórico de conhecimento, de aptidão, um conjunto de características que eles não têm, né? São pessoas meio que são altamente capacitadas, mas são aleatórias no histórico e na formação, né? E na motivação e outras características. Sim. Invista em prata com a Real com o U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando, provavelmente ele está cheio de prata dentro, e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo